Fala pessoal, beleza? Hoje dia 8 de abril, quinta-feira, bora fazer mais um fechamento de mercado aí para vocês, começando aqui pelo índice e depois passando para o dólar, tá? Bom, como eu já tinha comentado com vocês nos fechamentos anteriores, tá? O mercado acabou deixando uma região de pressão aqui bem importante, tá? Nesses últimos dias, desde o dia 6, tá? A gente começa a perceber aqui uma pressão vendedora bem forte nessa região, onde não deixa os compradores ultrapassarem, né? A gente percebe uma barreira dos preços desde o dia 6, topo do dia 7, aqui também os topos do dia 7, ó, várias sombras superiores. Hoje o mercado abriu aqui nessa região, tá dentro dessa região de pressão. Logo no primeiro candle do dia a gente já percebe o quê? Percebe uma força vendedora, né, impulsionando aqui o mercado para baixo. E aí o mercado acabou retomando os patamares dos preços, né, abaixo dessa região. Como o mercado abriu em gap de alta, a gente percebe que a coloração, né, aqui das médias móveis que estavam alinhadas começaram a ir para cima. Inicialmente estavam alinhadas, mas como a força vendedora estava predominante, o mercado acabou ultrapassando, tá, essa barreira das médias, acabou fazendo a inversão do mercado. Inclusive, essa queda aqui foi tão forte, né, que acabou caindo de reto aqui até a região aqui da VWAP, né? A gente percebe que teve bastante briga entre a VWAP e as médias móveis e a VWAP, né, que estava descendente também. Então ficou um zigue-zague aqui bem difícil de ser operado, até que o mercado acabou ultrapassando essa barreira e veio beliscar aqui esses patamares do fundo, tá, de ontem. Tá? O que esse patamar do fundo de ontem representa? Na verdade, esse patamar aqui do fundo de ontem representa os 61% dessa retração aqui, ó, tá? Lembra lá que eu falo para vocês, a região de 61,8 é uma região crucial para saber se o mercado vai dar continuidade no movimento ou se vai falhar o rompimento, tá? Falhar a continuidade para inverter o movimento, que foi basicamente o que o mercado fez, né? Ele retraiu nesse mesmo nível, tá? Deixou uma barra de ignição aqui bem forte, uma defesa compradora bem interessante, e a partir do momento que o mercado violou, tá, as médias móveis, violou a VWAP com barra de ignição, fazendo uma barra ignorada aqui, tá, numa região de suporte super forte aqui embaixo, tá, isso daqui caracterizou o quê? Continuidade do movimento a favor do fluxo comprador. Né? Algumas pessoas podem ter identificado basicamente isso daqui como uma LTB, né? Uma LTB aqui dos preços. Deixa eu colocar aqui num nível onde vocês possam ver melhor. Então isso daqui estendido para baixo, ó, ficaria uma LTB, né, linkando aqui esse topo com esses topos aqui embaixo. A partir do momento que teve uma barra ignorada e uma barra de ignição iniciando o movimento, aqui, tá, foi uma das melhores oportunidades aí de compra do dia, né, devido à defesa compradora, e aí o mercado acabou engatilhando aí um possível espelhamento. Pô, Adriano, como assim espelhamento? A gente percebe aqui, galera, tá, que ele deixou o último topo relevante, certo? Foi exatamente nesse topinho aqui. Então ele tinha uma barreira a ser ultrapassada a partir desse último topo. Então a gente percebe que desde esse último topo, o que o mercado fez? O mercado tinha caído reto, subiu reto, aqui acionou a compra. Quando ele passou desse nível aqui para cima, ele acionou esse espelhamento, tá, para cima. Então quem trabalha aí com Fibo, que é aquilo que eu canso de dizer para vocês, vocês podem pegar essa amplitude inteira aqui e trabalhar projetando para cima, tá? Então essa operação ficaria com um risco aqui bem pequeno para um alvo de pelo menos aí umas 4 ou 5 vezes maior do que o tamanho do seu risco, tá? Então é uma operação com risco-retorno super positivo. Então quem trabalhou com Fibo nesse sentido, tá, a gente percebe que depois desse gatilho de ignição, o mercado realmente engatilhou aí uma forte tendência, até as médias, que a minha regra de coloração realmente acionou a tendência, né, de compra. Então você poderia pegar esse fundo aqui de Fibo, puxar através desse topo e simplesmente espelhar o movimento. Primeiro alvo estaria aqui, tá? Quantos pontos desde a entrada? Que daria 500 pontos. Passando do 500 pontos, qual que era o próximo nível? Simples, você pega esse segundo nível e puxa na cabeça do pivô de novo. Ó. Então aqui seria o segundo nível. Quantos pontos desde a entrada? 800 pontos. Ah, Adriano, mas e se passar dali? Como que funciona? Se passar dali, aí você puxa para um terceiro nível de Fibo, tá? Que basicamente seria aqui nessa região. Então a gente percebe que depois que rompeu esse topo, o mercado foi trabalhando buscando alvos de Fibo. Então quem entrou aqui, tá, e foi projetando nesse recuo da média móvel pelo gráfico de 2 minutos, deu uma linda oportunidade de entrada
aqui nessa região, tá? O stop ridiculamente barato, tá? E nessa tijolada que deu aqui para cima deu mais de 500 pontos, tá? Então quem conseguiu otimizar aí pelo 2 minutos conseguiu pegar uma linda entrada aqui nessa região, tá? Se tivesse fora do trade, poderia ter entrado aqui, se tivesse dentro do trade, poderia ter piramidado a posição aqui. E aqui também é algo bem interessante a ser notado, né? Porque aqui eu estou medindo o terceiro nível desse espelhamento. Mas ao mesmo tempo é interessante a gente notar que desde o topo do dia o mercado também fez o mesmo movimento. Olha lá, desde o topo do dia o mercado caiu reto, subiu reto e a partir do momento que ele rompeu aqui, o que ele fez? Voltou, fez um pullback pós-rompimento. Né? Quem trabalhou com o Fibo também olhando essa ótica mais macro, deve ter projetado o Fibo e ter saído aqui no mesmo lugar, tá? Então, dois Fibos de regiões diferentes, mas que convergiram para a mesma região, tá? Isso daqui é uma puta convergência de Fibo, tá? Um lindo cenário aqui para você poder finalizar a tua posição aqui na casa dos 119 mil pontos. A gente percebe que quando o mercado cravou aqui o 119, né? 119,020, entrou defesa vendedora, acabou impulsionando o mercado para baixo de novo, tá? Natural, região do bola, né? Região de número redondo, depois de uma linda e forte, né? Pernada de alta aqui de 1.600 pontos. Então, quando o mercado acabou ultrapassando as médias móveis, que estavam todas ascendentes, né? Acabou voltando para baixo do nível de topo do dia, né, e perdeu essas referências, o que, que o mercado fez? O mercado voltou a trocar polaridade com essa região aqui, ó, com essa região, justamente a região do topo, né, anterior aqui que ele rompeu. E quando ele fez isso, ele acabou deixando aqui, ó, um lindo padrão aqui de força compradora em cima da VWAP, em cima das médias móveis, revertendo o movimento. Depois testou de novo essa região. E se a gente pegar aqui um Fibo, tá, dessa máxima até esse fundo, a gente percebe que essa região é exatamente os 61% da retração de novo, tá? Eu não canso de falar para vocês, eu vou ficar repetindo isso até vocês aprenderem. Tá? 61% da retração é uma região extremamente importante. Tá? O que, que acontece? A galera começa a ver que o mercado está caindo, tá? A galera vem aqui e quer efetuar venda nessa região. Aqui não é lugar de vender, você está vendendo na cara do 61. Se o mercado já subiu e está corrigindo perto do 61, perto do 61 não é lugar de você entrar. Tá? Fica de fora, espera o mercado desenvolver. O mercado chegou no 61, sentiu, recuou, ele vai fazer o quê? Vai retomar o movimento, pessoal. Tá? Isso daqui é natural. Agora, se o mercado faz isso daqui e vem para baixo, aí ele o que, que ele fez? Ele falhou topo, porque ele fez um topo menor que o anterior, e aí ele perdeu a referência do 61. Aí beleza, aí a gente está falando de um pivô de baixa, de uma inversão de fluxo, né? Um pivô contra a tendência, descaracterizando a continuidade do movimento e iniciando um pivô de baixa. Aqui nesse cenário a gente pensaria em vender. Mas quando o mercado chega na região de 61, vocês não tem que pensar em vender nesse cenário, né? Nesse cenário aqui, tem que pensar em comprar, não em vender. Beleza? Então, essa foi a minha visão aí do índice no dia de hoje. Falando aqui do dólar, né? O dólar também fez um movimento bem interessante. Ele abriu bem próximo aqui da região da VWAP, né, do dia anterior, bem próximo aqui do último fundo do dia anterior e também perto aqui, né, dessa mesma zona de interferência. Então, ele abriu basicamente travado, né? Olha lá, ó. Tinha essa região aqui, né? Que a gente percebe que foi o quê? Os ranges, né? O único range do começo do dia. Então o dólar abriu aqui, veio para baixo, travou nessa região. Deixou força compradora, impulsionou lá para cima, bateu na média móvel, bateu nessa região de troca de polaridade, deixou sombra vendedora, impulsionou para baixo, testou de novo, veio para baixo. Então ficou zigue-zagueando, né? A gente percebe que as médias móveis já estão alinhadas, né? A regra de coloração aqui já está apontando um possível cenário de venda. A região da VWAP está bem no meio aqui, então isso gera interferência, tá, nos preços. O mercado realmente fica errático. Mas a partir do momento que o mercado sinalizou uma continuidade do movimento, o que, que aconteceu? Tá? E nesse cenário a gente já pode olhar até para um movimento mais macro, porque tinha essa mínima aqui de ontem, né? Deixa eu trocar a cor aqui, ó. Essa mínima aqui de ontem, tá? Com esse topo aqui de ontem. Então o que, que você poderia ter pensado? Pô, se o mercado subiu reto, caiu reto,
pivotou e rompeu, ele ativou o quê? Um espelhamento. Pô, então eu vou trabalhar com a caixinha. Perfeito. Esse é o racional. Só que o que aconteceu? O dólar, ele acabou fazendo uma armadilha aqui, né, galera? Porque ao mesmo tempo que ele sinalizou a continuidade do movimento, o que ele fez? Ele voltou para a média móvel, deu uma nova possível entrada, porque ele trocou polaridade aqui, só que aqui entrou fluxo comprador. Deve ter estopado todo mundo que tinha vendido e depois ele retomou o movimento de queda. Então isso, na verdade, é um comportamento natural do dólar, tá, galera? Vocês têm que tomar muito cuidado, porque dólar não dá para brincar, ainda mais quem opera alavancado, tá? O dólar, às vezes, ele acaba armando uma dessas e, assim, se você estiver despreparado, você se machuca, tá? A gente percebe que nesse retorno, o dólar acabou travando exatamente na mesma região da abertura do dia, e inclusive essa região aqui, galera, foi qual região? Foi a região de 50% desse movimento aqui, ó. Então o dólar veio trocar polaridade, travou na região de 50% e aí sim ele voltou a cair, tá? Então olha lá, para quem usa Fibo, pegaria essa mínima, puxaria até o topo lá de ontem, a gente percebe que o dólar veio exatamente aqui na região de 50%. Essa região aqui, pela regra de correlação, como as médias estão desalinhadas, acabou ficando um padrão aqui onde não é legal de ser operado, né? A partir do momento que o mercado veio, rompeu, pivotou e deu continuidade, aí sim as médias alinharam e ficaria legal da gente pensar numa possível continuidade de venda. Com isso, né, a partir do momento que o mercado começou a trabalhar de novo num cenário descendente aqui no dólar, aí de novo a gente pensaria nesse cenário aqui de venda, né? Pelo simples fato de ele ter ativado esse espelhamento macro. Então, como o dólar aqui ele fez basicamente uma LTA, você poderia simplesmente pegar isso daqui, ó, e fazer isso daqui. Então, quando o dólar começou a trabalhar no cenário vendedor, aqui, ó, abaixo das médias móveis, ó, sombra comprador, sombra para baixo, tá? Sombra para baixo, sinal de defesa compradora. A partir do momento que o mercado ancorou na média móvel e fez uma barra de ignição vendedora, significa que os vendedores ganharam essa briga, tá? As médias móveis alinhadas, abaixo da VWAP, candle de ignição, venda, tá? Aqui, quando o mercado rompeu, tá, essa linha de tendência, ele caracterizou outra continuidade de venda. Aí o mercado recuou na média, sombra para cima, candle com corpo para baixo, médias alinhadas, possibilidade de você entrar de novo ou até mesmo piramidar a tua posição. Ah, Adriano, mas aí como que eu trabalho com os alvos de Fibo? Como eu disse, você pode utilizar um macro ou um micro. Se você for utilizar um macro, você pode pegar esse topo com esse fundo e simplesmente espelhar aqui o movimento, tá? A gente percebe que o dólar veio buscar aqui a região de fundo, ó, tá? Se você tivesse vendido aqui e segurado aqui, daria 37 pontos, 38 pontos aproximadamente. Com stop de quanto? De uns 11 pontos mais ou menos. Então o risco-retorno aí de quase 4 para 1, tá, galera? Então isso acaba sendo muito interessante. Ah, Adriano, existe alguma outra possibilidade de eu pensar em trabalhar sem ser esse cenário mais macro? Com certeza. Qual que é o outro cenário? Outro cenário, deixa eu apagar aqui para vocês verem, basicamente seria pensar num pivô de baixa, tá? Por quê? Porque quando o dólar ele fez esse padrão aqui, ó, o que ele deixou? Ele deixou um topo menor que o anterior. Então isso daqui já sinaliza o quê? Fraqueza da continuidade de alta. Então ele deixou um fundo, uma região de fundo, um topo menor. A partir do momento que o dólar veio aqui, pessoal, e fez isso daqui, ó, e rompeu, ele ativou o pivô de baixo. Então dava para você ter pego esse topo aqui com esse fundo e ter trabalhado também na projeção da queda, tá? Que basicamente seria isso daqui. Você pegaria esse topo, esse fundo e trabalharia aqui, ó, uma vez, tá? Duas vezes não chegou a dar, tá? Então, mas aqui chegou pelo menos uma vez. Seria um alvo um pouquinho mais conservador do que o cenário macro. Claro que o intraday sempre vai ser mais conservador do que o macro, né? Mas nesse caso daria também uma boa pontuação. Se você pegasse aqui o trade nessa barra aqui de ignição, chegaria a pegar aí também aproximadamente 30 pontos, tá? O que está excelente, beleza? Se você tivesse trabalhado também com o espelhamento intraday, Adriano, o que é o espelhamento intraday? Vamos lá. A gente tinha essa região de fundo, o mercado subiu reto, caiu reto, pivotou e rompeu.
Quando ele rompeu, ele acionou o quê? O rompimento em A, né? Então o espelhamento. Então você poderia pegar essa amplitude inteira e espelhar para baixo, beleza? Então quem trabalha aí com fibo pegaria esse topo, esse fundo e simplesmente projeta aqui para baixo, tá? Então a gente percebe que o dólar veio bem certinho aqui. Então todos os níveis, né, tanto o macro quanto o micro, usando o espelhamento ou usando a projeção, daria aproximadamente aqui dentro desse range, né, nessa região de fundo. Então a gente percebe que o dólar chegou nessa região, fez um fundo triplo, né, aqui não está tão legal de se ver, pelo 2 minutos você consegue ver melhor, né? Ele fez aqui um fundo triplo nessa região, entrou nas médias móveis, sinalizou continuidade na queda, entrou fluxo comprador e aqui ele ativou o que? Um pivô de alta. Então aqui ele já sinalizou a inversão do movimento. Então quem trabalhou aí com essa visão de pivô, depois de um movimento de exaustão, o que acontece? Você poderia ter pego essa mínima, esse topo, esse fundo e a partir daqui trabalhar com alvos para cima, tá? Então quem de novo trabalhou aí com alvos na compra, pegou esse nível aqui, projetou uma, projetou duas vezes, tá? A gente percebe que o dólar simplesmente cravou nessa região, teve dificuldade de passar. Então aqui, ó, nessa região foi o 100%, tá? Dessa projeção de alta e por coincidência ou não, se a gente pega essa mínima até esse topo aqui, a gente percebe que aqui também é o 50%. Ó, vocês podem ver que é exatamente o 50% da retração do dia, beleza? Então essa foi minha visão aí do dólar, espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima e a game porra!